uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Amar e ser amado. Como encontrar a tão sonhada cara metade? Por que sofremos tanto com nossos relacionamentos amorosos? Como combinar amor, paixão e evolução espiritual? Essas são algumas perguntas que o programa de hoje vai responder. Muitas vezes nós encontramos uma pessoa, vamos imaginar, uma moça bonita, elegante, culta, extremamente agradável, mas ela vem com uma queixa e diz assim: por que será que ninguém se interessa por mim? Por que eu entro em relacionamentos e nesses relacionamentos que parece que tudo começa muito bem, de repente a outra pessoa some? O que eu tenho de errado? Onde que eu preciso mudar? Será que o problema é meu? Será que o problema é do outro? Mas existe uma diferença muito grande. Nós podemos nos relacionar de uma determinada forma em relacionamentos gerais. Mas quando nós nos relacionamos, por exemplo, afetivamente, nós temos um outro comportamento. Individualidade de cada um. Mas existem fatores que são coletivos e é nesses que nós vamos então abordar para ver se você encontra um pouco de uma coisa, de um ingrediente ou outro no seu caso. Então, um ponto importante para nós é a questão da família. Quando nós nascemos, o primeiro modelo que nós temos de homem é o pai, o primeiro modelo de mulher a mãe e o primeiro modelo de casal são os dois, como eles se relacionaram. E nós somos crianças e nós vamos introjetando, nós vamos observando, assimilando e decidindo, programando para a nossa vida afetiva a partir desse ponto de vista. Então nós temos, por exemplo, também antes da nossa família, temos os registros de existências anteriores. Cada espírito tem uma história antecedente. Cada espírito tem acontecimentos de outras encarnações. Como eu estudo a doutrina e sei que aquilo que nós passamos ou é prova ou é expiação, eu tenho primeiramente que localizar esse assunto das dificuldades de interrelacionamento com essas duas áreas, ou das provas que podem se transformar em provações, ou das expiações. Se for provas, se for provacional, é o espírito que escolheu aquela situação para ele medir o grau de suportação das dificuldades, da pressão psicológica, de estresse que o espírito passa quando escolhe situações como essa, porque muitas coisas que nós passamos e que dizemos assim, olha, eu não estou aguentando. Ou um trauma de ter sido rejeitado, de ter tido problemas na área afetiva ou de isolamento. Muitas vezes, isolamentos de uma existência toda, elas trazem uma tendência de continuidade nessa que precisa de autoconhecimento para transformação. Mas existem também outros fatores, pessoas que falam, por que ninguém se interessa por mim? Nós temos, na personalidade dessa existência, nós vamos formando, para que as pessoas gostem de nós vamos formando certos hábitos e certas características. Então, muitas vezes eu posso querer ser muito perfeita e querer a perfeição. Então, mulheres buscando homens perfeitos e homens buscando mulheres perfeitas, num planeta em estágio de aperfeiçoamento. É por isso que muitas vezes não se encontram, idealizam essa pessoa e a partir daí continuam com essa fala de ninguém se interessa por mim. Eu me lembro de um caso que a moça me fez exatamente essa queixa, depois ela percebeu que ela era um pouco sufocante. E que o rapaz uma vez se queixou de que ele foi ao banheiro e ela esperou do lado de fora da porta. Então ela acabava
ficando muito próxima. Ela era extremamente boazinha, muito boazinha, sufocantemente boazinha. Quando se fala em temperamentos difíceis, nós gostamos de dizer assim, que são temperamentos imaturos e infantis em pessoas com mais idade, que já poderiam ter mais maturidade. Quando nós somos crianças, para viver no mundo e nas relações, nós acabamos desenvolvendo um jeito, uma maneira de se doa. E como tem até uma música, né, que a letra diz que quando se dá demais isso é pesado e a pessoa se vai, isso reflete muitos estudos que quando você dá em demasia e a troca não é equilibrada, você dá e o outro vai, porque é muito peso para o outro. E a pessoa não percebe, fala, mas o que eu fiz? É um temperamento difícil. Existem outros já mais conhecidos, né, que é o da vitimosidade, a pessoa que tem esse componente de ser vítima ou querer que o outro cuide, aí é o contrário, né? Ela se faz de infantil para que o parceiro ou a parceira cuide, como se fosse o pai ou a mãe, né? Também é outro temperamento difícil. Ainda um outro onde a pessoa quer os caprichos, ela quer tudo do jeito dela, primeiro ela, e o outro, o parceiro precisa acompanhar o ritmo dela, o que ela gosta, onde ela quer ir. Então, nessa parcela, por isso que eu digo que são todos comportamentos imaturos e infantis. E a pessoa às vezes não percebe isso. Ela entra num relacionamento e não percebe essa dificuldade. E às vezes o outro, por uma dificuldade também de sinalizar e de dizer, ele se afasta. Então a pessoa diz, poxa, né, tá num relacionamento e de repente o outro vai embora sem dizer nada. Outras vezes nós temos pessoas que ficam juntas, porque fazem uma dupla simbiótica, neurótica, um completa a neurose do outro, um faz sentido para o outro. Então, quando nós falamos da dificuldade de ter um relacionamento, acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é se nós estamos prontos para um relacionamento bom, um relacionamento saudável. Se estamos de um relacionamento amoroso, frustra tanto as pessoas. Eu fico imaginando, será que casamento é o ápice, né? É o máximo das relações humanas? Será que eu preciso de uma aprovação social que vem através de ter alguém? Enfim, será que é legal ficar sozinha? Sair para almoçar sozinha, para ir ao cinema sozinha? Será que eu me basto? Então, essa pergunta é, eu me basto? Eu sou suficiente? Eu gosto de estar comigo mesma? Sim, em alguns momentos, mas eu gostaria de ter alguém para compartilhar a vida. Esse ponto ele é extremamente interessante, porque compartilhar tem que ser isso que a gente colocou, compartilhar de uma maneira positiva, de uma maneira boa, de uma maneira agradável. Então, o que eu quero para mim? Uma relação boa, eu estou pronta, eu sou capaz de escolher, ou eu estou esperando com todas as qualidades ser escolhida por alguém porque eu preciso de aprovação, eu preciso mostrar que eu sou capaz. Nós estamos colocando isso por uma razão muito que nós vamos enfatizar. Ter alguém não é a melhor coisa do mundo. Ter uma boa relação é ótimo, mas não serve qualquer coisa. Porque senão nós estamos justamente colocando não a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade afetiva, nosso coração, mas a nossa carência, a nossa dificuldade. Deixa eu ficar nessa relação porque eu não sei se eu consigo outra. E tem gente que diz assim, mas pelo menos essa está vivendo uma relação. E quem não vive nenhuma? Pois é, às vezes tem um problema sim. Esse problema pode ser tratado, a pessoa pode aprender a se relacionar com uma pessoa legal para viver a vida. Temperamentos difíceis são todos aqueles em que você coloca ou só você ou só o outro tendo a dificuldade de equilibrar e de trocar, o dar e receber do amor para o crescimento de ambos. Fazer terapia ou tratamento espiritual podem ajudar alguém? Bom, tratamento espiritual sempre nos auxilia, seja ele realizado de uma maneira ou de outra. Né? Um passe de reequilíbrio, um tratamento para desobsessão, alguma coisa nesse sentido. Então sempre faz. Mas o passe é só uma parte da história. Aquela palestra que vem antes é que propõe a mudança das condições interiores, das emoções que não estão equilibradas, o entendimento, o alcance dos porquês da nossa vida. Então o tratamento ele é combinado dessas formas.
E a terapia? A terapia, é claro que eu acredito nisso, é a minha ferramenta de trabalho, né? Mas é um trabalho que é um contrato onde nós dizemos, nós vamos caminhar juntos. E não sabemos exatamente onde vai dar. Porque normalmente a queixa, no decorrer do processo terapêutico, ela mostra outras questões. Nós somos instrumentos de nós mesmos. O espírito é o herdeiro de si próprio. Então nós trazemos questões que gradativamente terão que ser resolvidas. Nós precisamos ter um conhecimento maior sobre a imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. Se eu conhecer essas 5 leis prioritárias, mas eu não estou falando se conhecer superficialmente, mas se conhecer na profundidade, obviamente este autoconhecimento me ajudaria muito e me ajudará muito, não apenas a suportar as cargas de aflição que a presente encarnação possibilita. Vamos para desenvolver. E o tema casamento, relacionamento afetivo, filhos, eles são levados em conta nesse momento do planejamento. Claro que se respeita o livre-arbítrio. Às vezes a pessoa vem com planejamento e no percurso da existência acontecem as modificações e as mudanças. Mas é importante então que nós, à noite, para aqueles que têm todas essas questões e ouviram o programa todo, à noite antes de dormir eles reflitam, né? Eu quero entrar em sintonia com o meu planejamento reencarnatório. Nessa questão, casamento ou relacionamento, quais são os meus aprendizados para essa existência? Para que você, em sintonia, possa se sentir melhor e mais feliz com você próprio e com essa área de vida tão importante. Toda pessoa, sem uma única exceção, reúne as condições suficientes e necessárias para ser feliz. Seja sozinha, e veja que inclusive nosso mundo avançou de tal forma que ela pode até hoje em dia viver feliz de uma forma sozinha, entendendo sozinha, não ser em relacionamentos, mas talvez de um jeito um pouco mais restrito, como a sociedade entendia antigamente, que obrigatoriamente todos deveriam caminhar para uma família no sentido mais, novamente, restrito. Hoje em dia, inclusive as pessoas detêm essa liberdade. Agora, para aquelas que enxergam esse caminho da união afetiva, de filhos, a família tradicional, vamos colocar dessa forma, como sendo um caminho, e se de repente esse caminho não está sendo devidamente trilhado para essa pessoa, alguma coisa está de errado, é hora então de parar e analisar como percorrer esse caminho. Novamente, nós reunimos todas as condições para viver bem e muito bem com os nossos semelhantes. Me parece que um ponto importante é observar, sobretudo, esses nossos semelhantes, e não somente a nós, o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo. Nós vivemos em sociedade. Até o nosso próximo encontro.